Olá, meus amados irmãos das estrelas, aqui sou eu, Chauzito, mais uma vez quem vos falo, falando novamente, da magnífica cidade de Uberlândia, capital do Triângulo Mineiro. Hoje, que é dia 9/9/2016, são 12 horas e 40 minutos, horário de Brasília e horário de almoço, né? Bom, mas enfim, o que me trouxe até aqui hoje? O que me trouxe é para falarmos a respeito de um livro que foi tirado das tabuletas sumérias, das tabuletas cuneiformes, né, sumerianas, daquela civilização mais antiga que supostamente se tem relatos, né, científicos, comprovações arqueológicas, em que os arqueólogos dataram. Alguns dizem que há 3.500 anos antes de Cristo, Cristo que eu costumo dizer e não me canso de dizer, que para mim é apenas um ponto de referência, né, dessa história miraculosa, desculpa, e da qual nós vivemos. Então, Cristo é apenas um ponto de referência. Tem alguma essência ali? Sim, Shaul, tem alguma essência ali. Mas, para mim, são apenas essências de fragmentos para que possamos juntar este quebra-cabeça. E é por isso que eu estou aqui hoje, com o propósito de ler este livro de V.S. Ferguson, O Retorno de Inaná, os deuses ancestrais e a evolução do planeta Terra, ou água. Deveria ser chamado de água, né? Já que se tem mais água do que terra. Supostamente é essa a analogia, né? Pela lógica, é isso. Mas, bom, enfim, isso é outra questão. Como vocês podem ver aqui atrás de mim, vocês estão vendo a cama da qual eu durmo. Eu sou uma pessoa muito simples, muito transparente. Muitas pessoas que têm o objetivo de, sabe, querer sempre enfeitar as coisas, vão pensar, poxa, mas que vídeo chulo. Bom, eu prefiro ser transparente, ser o que eu realmente sou, que o que vale é o conteúdo, né? Então, por isso eu não faço nenhum chroma key, eu não fico tentando enfeitar. Mas é claro que se eu tivesse uma situação financeira melhor, os vídeos, obviamente, sairiam melhor. Então, eu estou querendo criar uma página do ClickJim, sei lá, alguma coisa assim, para que eu possa arrecadar um dinheiro aí futuramente para investir mais nos vídeos melhores para vocês, tá? Então, mas não é esse o caso, não é o foco. Eu só estou aqui explicando para vocês e mostrando para vocês a simplicidade do Shaul. Mas, como eu disse, o que importa realmente é o conteúdo e que, infelizmente, as pessoas não estão muito preocupadas em descobrir a verdade. Muitas das pessoas preferem ficar na incógnita, no achismo, na relevância de que ela realmente vive um planeta em condições reais e não virtuais. Apesar de que eu vos falo virtualmente, né? É incrível isso. Mas a maioria das pessoas não querem saber da verdade, elas acham que já sabe de tudo. Não é o meu caso, porque também eu não sou melhor do que ninguém e nem sei mais que ninguém. Eu apenas sou uma pessoa muito, muito curiosa e tento compartilhar esses depoimentos, esses conhecimentos, que são coisas simples, você acha na internet aí, para juntar as peças do quebra-cabeça e compartilhar com quem realmente esteja interessado em ouvir, né?
Então, para você que realmente está interessado em ouvir, em conhecer a verdade, seja de qualquer religião que você tenha, né? Que você seja adepto ou não, saiba que você foi enganado, my friends. Não precisa chorar, não precisa espernear, não tem problema. Mas se você quiser chorar também, fique à vontade. Você foi literalmente enganado. Nós, todos os moradores da superfície terrestre, posso dizer os animais também? Não sei, acho que não. Mas em específico dessa raça humana, nós somos gado, literalmente gados, e sendo direcionados ao matadouro, certo? Então, nós fomos enganados pela fé, certo? Principalmente pela fé, pelo sistema monetário, por tudo, pela história, a historicidade, por tudo. E esses livros, Shaul, e se esses livros também foram montagens? Bom, pelo menos eu estou tentando, né? É claro que pode ter sim um dedinho deles, eles tentaram e podem estar até escondendo mais coisas de nós, com certeza. Mas nós estamos juntando esses fragmentos. E como a caixa d'água está muito cheia, não tem mais como eles controlar 100%. Concordam comigo? Então, as verdades estão saindo pelo ladrão. Quando eu digo ladrão, é porque a caixa d'água tem aquele cano que supostamente tem um nome de ladrão, ou um codinome de ladrão, né? Então, a verdade está transbordando. É por isso que eles falam em redução populacional, essa coisa toda, controle de natalidade, por aí vai. Porque existe um limite para o controle ideal, né? Para que tudo se encaminhe bem e que todos pensem, todos, 100% do gado, porque existe a elite que não faz parte dessa enganação, né? Que conhece a verdade. Sempre existiu a cada ciclo terrestre. Então, eu digo a cada ciclo terrestre em relação ao Hercólobos, que supostamente passa a cada 3.600 anos ou a cada 11.000 anos. É sempre essa dualidade, entendeu? Tem sempre alguém dizendo algo novo e que pode considerar. Nós não podemos descartar nenhuma hipótese. Eu sou uma pessoa sim. A partir do momento que eu percebi que a minha religião que eu tinha como sendo a única verdade e que eu resolvi dar crédito a não ouvir somente ela e a comer só ela, aí, meu amigo, eu saí da caixinha, saí do túnel e comecei a ficar louco. Exatamente. Então, quero compartilhar essa loucura para os loucos que querem ser loucos. É, né? Dizem que sou louco, mas louco é quem me diz que não é feliz. Magnífico, né? Então vamos falar sobre o retorno de Naná, os deuses ancestrais e a evolução do planeta. Mas antes do planeta Terra, né? Eu quero fazer. Aliás, eu estava me esquecendo. Bom, eu tenho aqui um robozinho eletrônico que ele fala. E eu andei fazendo vários vídeos com esse robozinho que tem um codinome de Ricardo. E realmente é Ricardo, né? Muita gente sabe esse software. Então, por exemplo, eu posso chegar aqui, ó, nesse livro magnífico, né? E copiar, por exemplo, esse texto aqui todo. Ó. Copio ele e colo aqui nesse software. Magnífico. Aliás, eu já fiz isso. Aí eu venho aqui, ó, clico. Tem um capturador de tela que é do Camtasia Studio 8. E aí ele fala.
Fala, brother. O Retorno da Inanna foi escrito em 6 meses por meio de transcrição automática, usando a memória de vidas passadas de V.S. Ferguson. Inanna revela como ela e os outros deuses se inseriram através do tempo em seres multidimensionais. Entenderam? Então, as pessoas têm reclamado. Shaul, eu detesto a voz deste robô. Aí eu sou uma pessoa muito humilde, muito compassiva. Quero tentar me evoluir. Tenho tentado vibrar no amor, pois hoje é o dia mais feliz da minha vida, né? Estou tentando ir para a quinta dimensão, porque eu não aguento mais essa terceira dimensão mentirosa, com seres tão egocêntricos. Tem muita gente boa, tá? Mas tem muita gente xarope que não abandona esse ego achando que é o cara. E ele não sabe que ele está sendo enganado. Literalmente enganado. Senhores egocêntricos, abandone este sentimento. Quem sabe, né? Melhora. Bom, eu estou tentando vibrar nessa melhora, né? Para a quinta dimensão. E eu até concordo com alguns que reclamam, né? Dessa voz insuportável do Ricardo. Outros nem ligam, porque são pessoas que já controlaram esse lado. Aí eu resolvi, poxa, por que não eu faço um vídeo de eu lendo, já que eu fiz a dublagem do Corey Good, eu showzito, né? Ok, Corey Good, estamos aqui mais uma vez e gratidão imensa por você estar aí nos revelando, né? Eu tenho feito a tradução e achei legal a dublagem, né? E achei legal, eu falei, de repente as pessoas vão gostar de ouvir o Chauzito lendo. Então, foi por isso que eu resolvi fazer isso, tá bom? E saiba que você é enganado. Vamos lá. Eu vou ler primeiro aqui uma história que da qual eu fiz até um outro vídeo aí que se chama A Influência da Epopeia de Gilgamesh na escritura do Gênesis. Inclusive foi o Ricardo que fez esse robozinho aí que falou, que eu coloquei ele para falar. Aí eu vou ler um pouquinho dessa parte que conta um pouco da história das tabuletas sumérias, tá? Para ficar mais claro, para vocês perceberem que a religião que da qual nós temos como a única verdade veio das antigas civilizations, certo? Dos sumérios, dos acádios, na verdade dos sumérios, né, que eram deuses astronautas. Então vamos lá. Inclusive sábado, que é amanhã, deixa, eu não vou falar isso não. Porque senão vai ficar a vida inteira passando esse vídeo falando e aí a data vai passar e vai ficar sem nexo, né? Mas bom, vamos ler. Eu até estou aqui num blog que é o Lepsidra, www.clepsidra.net. Esse cara, ele faz parte do despertar, viu? Se você ver esse vídeo, meu amado, você é magnífico. Pensa como eu. Dizem que somos loucos, né? E aí eu tô te dando essa canja aqui também, cara, porque você merece. É magnífico, viu? Vamos lá. A influência da epopeia de Gilgamesh na escritura do Gênesis. Eric Thomas Follman, Núcleo de Estudos Históricos e Arqueológicos Uniandrade. Eu vou passando o mouse para vocês verem onde eu estou lendo. Eu li aqui agora, eu li essa linha aqui, ó, tá?
Bom, o passado das civilizações nada mais é que a história dos empréstimos, que é o que eu acabei de dizer anteriormente. Dos empréstimos que elas fizeram umas às outras ao longo dos séculos. O que isso quer dizer, Shaul? Eu vou esclarecer mais para as pessoas que às vezes não entendem muito, né? Isso faz parte porque eu também sou assim. Em muitas coisas que eu estudo, eu tenho que ler várias vezes para a ficha cair. Mesmo porque a pessoa está tão envolvida com aquela casca nos olhos que é preciso pegar uma marreta com. Eu fui assim, irmão. Não se sinta ofendido. Tem que pegar uma marreta uma maquita, né? Para ver se o cara abre os olhos e veja. E limpa os ouvidos. Para que entre na mente do cara e ele entenda. Então, o passado das civilizações nada mais é que a história dos empréstimos que elas fizeram umas às outras ao longo dos séculos. Isso quer dizer que essa Bíblia que você tem aí, como sendo a única fonte da verdade, é um plágio e muito mal feito. E é uma essência do que nós vamos ler aqui agora, tá? É uma essência das antigas tabuletas sumérias, porque tem muita falácia de história, de contos de homens que contaram suas histórias sem o menor nexo e sem a menor fonte. E claro, foi uma criação do Império Romano, né? Quando Constantino, em Constantinopla, no ano 325 depois de Cristo, eles criaram os concílios de Nicéia e também fizeram vários outros concílios, como os tratados de Trento e por aí vai, para criar esse Deus e mistificar esse Deus e obrigar as pessoas a seguirem ele através do medo da morte. Morte? Sim. Procurem estudar sobre a Inquisição, que foram durante 1000 anos. Sem falar que quando eles juntaram esses fragmentos, eles juntaram fragmentos de várias outras religiões, além, é claro, das tabuletas sumérias, que todas elas influenciaram, né? Ou se influenciaram pela epopeia de Gilgamesh, que são as tabuletas sumérias. E relatos, né, de pessoas que viveram naquela época, mesmo porque as tabuletas foram encontradas no século XIX por arqueólogos que queriam reescrever a Bíblia. Então, my friends, na verdade, você foi enganado, tá? Aí eles pegaram lá em Alexandria, na Grécia, tinha a maior biblioteca que já se ouve na história, né, supostamente. Eu falo biblioteca dessa terceira dimensão, porque não vamos considerar, vamos nem mencionar os arquivos arcásticos, né? Claro que não. Mas estamos falando daqui da Terra, desse planeta prisão. E aí, o Alexandre o Grande deu um surto nele lá, naquele doidão, né? E ele supostamente, né, conta a história. Eu não acredito muito nisso também, porque tudo tem manipulação, viu? Tudo que o Shaul está falando aqui são possibilidades, mas o que eu estou falando há percentagens, né, de se corrigir os erros do passado, entendeu? E aí, supostamente, o doidão lá deu um surto. Eu não sei se ele fumou um baseado, se ele. Não sei o que deu na ideia dele, não. Mas supostamente ele meteu fogo na cidade toda e queimou a maior biblioteca de Alexandria, na Grécia. E, em decorrência disso, houve a queda do Império Grego. Depois disso, aí veio o Império Romano, né? Já indo para o Império Romano, que é onde Constantino lá e foi lá na Grécia e pegou os fragmentos dos pergaminhos da Septuaginta, né? A Septuaginta, para quem não sabe, era a Bíblia, os pergaminhos bíblicos
que eles tinham feito a compilação é cópia, tá? Da Torá, do Torá, dos hebreus, que eles chamam de cristãos novos, ou os cristãos daquela época, mas não tem nada de cristão, são os hebreus. E aí fizeram a Septuaginta, só que aí ele botou fogo na biblioteca de Alexandria, e aí os romanos foram lá e cataram os fragmentos e fizeram a Vulgata Latina. E aí eles impuseram, enfiaram para a goela abaixo. Ou aceitam ou morram. E os hebreus, né, que tinham sua religião, já, que também são cultos aos deuses astronautas, né? Essa que é a verdade, viu? Esses deuses aí são todos deuses astronautas, deuses extraterrestres, que nos dominavam e até hoje nos dominam aqui, tá? Então, não fica triste não. Shaul não é doido não, vai estudar que você vai ver. E aí, em decorrência disso, estão até hoje nos dominando através dessa Vulgata Latina que hoje nós chamamos de Bíblia. João Ferreira de Almeida e várias outras que tem aí. Que eu esqueço até o nome dessas, que tudo vem de uma fonte só. Só muda um pouquinho uma palavra, mas que tem o mesmo significado. Essa que é a verdade. Seja ela americana, inglesa, mas as versões mais antigas têm muitas contradições com as de hoje, né? Por exemplo, vou dar uma ideia. Jesus nasceu na Judéia, em Belém, que fica em Israel, e lá eles falam hebraico arcaico, que não tem nem o A, E, I, O, U, quanto mais o J. Aí aqui a gente chama ele de Jesus. É incrível. Apesar de que isso não tem a menor diferença, o menor problema. Mas, aí você começa, poxa, mas espera aí. Se na língua hebraica não existe o digitongos e nem a letra J, por que o nome dele é Jesus, de origem grego-romana, ou seja, greco-romana? Por quê? Aí aquela mulher lá a mulher do poço lá, né? Em que o Messias, que Jesus chegou, e ela achou estranha a presença dele, né? A samaritana perguntou: por que conversas comigo? Aí ninguém se questiona, né? Todo mundo lê aquilo, mas ninguém se pergunta. É porque os hebreus, os judeus, não se misturavam com ninguém. Era só eles e eles. Se casavam entre eles, o dinheiro girava só entre eles. Eles tinham uma comunidade magnífica, como eles estão tentando fazer isso hoje no nosso planeta. Claro, já há séculos, né? Mas estão aí. Os sionistas são judeus. E que vocês chamam de a teoria da conspiração, lembra? Os Illuminati são todos judeus sionistas. Mas há a alusão também de que eles são répteis. Bom, quando eu nasci, em 1971, a rainha da Inglaterra já era velhinha. Até hoje ela é a mesma velhinha de sempre. E não morre. Entende? Então, quer dizer, pode ser que realmente seja verdade isso. Mas eu não duvido. Eu sei que são seres extraterrestres que são os deuses desse planeta. Eles são os deuses, os diabos, os infernos, eles são tudo. Bom, mas vamos voltar à leitura aqui que eu já estou mudando de assunto. Então vamos lá. Fernande, que eu dei é mudo, né? Fernande Braudel. Deve ser o cara que escreveu esse texto ou que fez, né, a tradução. Vamos ver que aqui já fala. Da corrida ao ouro bíblico, a nova historicidade das Sagradas Escrituras. Em meados do século XIX, tá vendo aqui, ó? Tá escrito em romano, X e X, é 19, tá?
Só pesquisar aí. Após a descoberta na antiga cidade de Nínive da biblioteca do imperador assírio, Assurbanipal, 668 ou possivelmente 627 anos antes de Cristo. Ponto de referência, tá? Só isso. O mundo redescobriu as antigas grandes, Estou marcando aqui para vocês verem onde eu estou lendo. Civilizações da Mesopotâmia em tábuas de argila contendo escritos em sinais, mais tarde denominados cuneiformes, são as letras sumérias. Civilizações essas de que até então o pouco que se conhecia estava contido nos livros da Bíblia, da Vulgata Latina. Imagina, o pouco conhecido, né? Em informações escassas, realmente concordo contigo, Fernando Braudel, e pouco reveladoras, uma vez que estavam diretamente relacionadas com a história do povo hebreu. Tá vendo? O hebreu é aquele povo lá que ficou no deserto 40 anos, que eles chamam de judeu. E eles ainda, para poder avacalhar mais ainda com a mente do povo, os cristãos. Correia 200, página 2. Tais descobertas deram início a uma espécie de corrida ao ouro bíblico que propunha evidenciar arqueologicamente as Sagradas Escrituras. Ponto. Outras ruínas, então, como as de Uruk. Uruk, para quem não sabe, é uma cidade que fica entre o rio Eufrates e o Tigre, lá que hoje é chamado de Iraque. E também Ur, tá? Ur também era o nome de uma cidade, e Nippur começam a ser escavadas e revelaram mais inscrições sobre o passado do Oriente Próximo. Então foram nessas cidades lá no Iraque que foram encontradas tabuletas sumerianas no século XIX, que está falando aqui agora. O trabalho da decifração dessas tábuas foi realizado por vários pesquisadores, mas coube ao arqueólogo britânico George Smith. Prestem atenção, George Smith não é Joseph Smith, certo? Para não confundir com aquela outra religião, não precisa nem falar, né? Então é George e não Joseph Smith, tá bom? A primeira tradução contendo um trecho na epopeia de Gilgamesh, o relato do dilúvio em 1882 foi o ano que foi feita essa tradução aí com George Smith, tá? Smith anuncia sua descoberta em 1872. Caramba, eu nasci em 1971, hein? Eu nasci quase um século depois. Quase um século depois. Em um encontro da Sociedade de Arqueologia Bíblica causando um forte impacto na Europa. Claro, tira o chão do pé de qualquer um, né? Eu, por exemplo, quando eu descobri isso, essas coisas, essas loucuras, eu fiquei nervoso e comecei a xingar. Coisa que eu não era do meu feitio xingar, né? Eu fiquei tão abalado emocionalmente que eu comecei a xingar, velho. Mas não façam isso, mantenham-se firmes, tá? Qualquer coisa podem entrar em contato comigo que eu oriento aí para vocês. Por apresentar um texto pagão aparentemente antecipando a Arca de Noé. Correia 200, página 2. Correia é
vamos dizer, os versículos desse livro de Fernand Braudel, é a epopeia de Gilgamesh. Pronto. Essas descobertas abalaram, assim como me abalou, toda a comunidade científica e religiosa do século XIX, laicizando muitos dos objetivos iniciais, modificando métodos de pesquisa dos pesquisadores e abrindo precedentes para o questionamento da veracidade dos textos bíblicos. Claro, imagina, você está andando, de repente você tropeça num cupim, você começa a quebrar aquele cupim de raiva e fura um buraco, você acha lá uma caixa cheinha de textos de uma civilização antiga falando da nossa historicidade. Como é que você vai ficar? Se você achava que era feito de um Deus humanoide que fica lá em cima no céu, de barba branca, de braços cruzados, olhando tudo lá de cima e ainda dizendo que vai mandar o povo para o inferno se não servir a ele. Complicado, né? Bom, nas últimas 4 décadas, diferentes estudos estão sendo realizados sobre os temas levantados no século XIX, tanto pela comunidade científica como, em grande parte, pela comunidade religiosa. Claro, fazendo com que sejam discutidos os elementos mitológicos presentes na confecção dos livros que compõem o Pentateuco, como eu te falei antes, o Pentateuco, que é a Septuaginta, viu? É o mesmo livro, tá? Que vão desde a formação do mundo à existência histórica dos seus patriarcas. Há uma tentativa nos dias atuais por parte de arqueólogos e historiadores de remontar a Bíblia, separando o que é história do que são mitos e lendas. Apesar das paixões suscitadas por este tema, nós acreditamos que uma reavaliação dos achados das escavações mais antigas e as contínuas descobertas feitas pelas novas escavações deixaram claro que os estudiosos devem agora abordar os problemas das origens bíblicas e da antiga sociedade israelita de uma nova perspectiva, completamente diferente da anterior. A história do antigo Israel e o nascimento de suas escrituras sagradas a partir de uma nova perspectiva, uma perspectiva arqueológica. Finkelstein Silberman, 2001, ppvv1p, página 1. Bom, da teogonia à teofania. Paralelamente às discussões bíblicas, as descobertas feitas pelas escavações remontam os 3 milênios. Bom, pelo menos o Ricardo, o eletrônico, não tosse, não cansa, né? Mas vamos lá. Vou tentar aqui. Não espirra, não soa o nariz, não chupa nariz, né? É um robô, né? Mas tudo bem. Os 3 milênios que antecedem a Christ, ou Cristo, né? Vou ler de novo. Paralelamente às discussões bíblicas, as descobertas feitas pelas escavações remontam os 3 milênios que antecedem a Cristo. Então tá certo. 3.000 anos antes de Cristo. Onde a região entre os rios Tigre e o Eufrates, viu a ascensão e queda de grandes civilizações, como os sumérios, por exemplo, acádios, assírios e babilônicos.
Dos textos traduzidos, vários deles incompletos devido ao estado de conservação dos mesmos, pode-se extrair muito da filosofia e da mitologia mesopotâmicas, onde podemos observar que o Oriente Antigo, antes da Bíblia, é bom ressaltar, tá? Que o Oriente Antigo, antes da Bíblia, e mesmo abstraindo-se dela, tá vendo? O Ricardo não erra. Não desconhecia a reflexão sobre o homem, as questões fundamentais da existência, da felicidade e da infelicidade, da relação com as potências cósmicas e com o domínio misterioso dos deuses, do sentido da vida e das incertezas do destino. Já tinham neles um lugar de grande importância. Grelotti, 1980, página 13. Grelotti é meio estranho. Grelotti. Ai. Bom, neste universo de descobertas, os sumérios e os acádios revelam-se fornecedores de costumes, rituais e modelos literários a todos os povos do Oriente Médio. Suas lendas, se consideradas como o primeiro repositório das recordações históricas dos povos do Oriente Antigo, se transformaram, se esquematizaram, se reagruparam, mudaram eventualmente de país, se ampliaram, às vezes desmedidamente. Grelotti, 1990, página 13. Onde cada cultura apropriou-se de um mito conforme a sua ótica. Não diferente desta regra, os israelitas inovaram. Ao excluir todo um panteão, centralizando sua fé num Deus único. Tá vendo? Propondo uma desmitização do universo, transformando as forças cósmicas ao que de fato são a situação do homem diante de Deus. Modifica-se totalmente. Embora na prática, a adaptação da mentalidade corrente dos israelitas a essa mudança radical se tenha processado lentamente e com dificuldade. Grelotti, 1980, página 15. Mantendo grande parte do antigo modo de expressar religioso herdado dos sumérios e acádios. Então, eles estão sempre em tudo, né? Os sumérios e acádios. Dessa forma, Israel começa a escrever sua própria história. Ora, compilando, ou seja, compilando. Vai ouvindo, falei, entendeu? Fatos de seu próprio povo em grandiosas lendas, ora adaptando mitos antigos à sua realidade, ou seja, uma montagem, né? E é fraudulenta ainda. E aos seus propósitos. As histórias contidas na parte hebraica da Bíblia, embora difíceis de serem datadas pelos anacronismos que ali apresentam, foram compiladas e ordenadas principalmente no tempo do rei Josias. 640 ou 609 a.C., para oferecer uma legitimação ideológica para ambições políticas e reformas religiosas específicas. Finkelstein Silberman, 201, página 14. Bom, a epopeia de Gilgamesh
e sua influência sobre demais literaturas do mundo antigo. Só para finalizar essa parte aqui, porque eu vou ler o livro de Inaná. Eu só li essa parte porque fala dos achados arqueológicos, das datas e tudo, né, que são as tabuletas sumérias, e um pouco dessa mistificação de cópias das antigas civilizações, que são os sumérios. Então, a epopeia de Gilgamesh, o livro Perdido de Enki, eram os deuses astronautas, são muito mais contundentes, né? São mais completos. Ah, é a verdade, Shaul? Não estou afirmando isso, mas é mais próximo dela, né? Então, a epopeia de Gilgamesh e sua influência sobre demais literaturas do mundo antigo. Considerada a mais antiga obra literária da humanidade, cara. Veja bem, vocês, povo, prestem atenção, vão ler a epopeia de Gilgamesh. Veja esse vídeo aqui com a pulga atrás da orelha e corre atrás. Esquece essas religiões de hoje, gente. A epopeia de Gilgamesh na sua forma, não precisa esquecer, mas não tem como esquecer, né? A não ser que sejam apagadas nossas memórias. Mas até então, vai atrás da verdade, que é isso aqui, tá? Gilgamesh na sua forma tardia, século... antes de Cristo? Caramba, eu vou ter que olhar aqui, cara, que eu sou ruim desses negócios de... Como é que fala? Algarismo romano. Eu fugi da escola e não lembro mais o que é V11. Então eu vou ensinar para vocês aí no Google, aí vocês baixam a imagem. Tem muita gente que vai zoar aí, né, nos comentários. Eu sei, mas eu não sei de tudo, né? Pelo menos vocês estão vendo que eu sou um cara humilde, que eu reconheço os meus enganos. Então, V11 quer dizer V11. Olha, 7. E eu pensei em falar o 7, mas eu fiquei com medo de errar. Então, no século 7 antes de Cristo, tá? Como é difundida no Ocidente, Tigai, citado por Zilberman, 1998, página 58, não foge à regra das obras de origens mesopotâmicas, um compilado de lendas e poemas, cuja origem e veracidade perdem-se na difusão oral, adaptação cultural e textos fragmentados. As narrativas contidas na epopeia deviam ser muito populares em sua época, pois são encontradas em várias versões escritas por vários povos e línguas diferentes. Viu que magnífico? Sendo que as primeiras versões da mesma datam do período babilônico antigo, 2000 ou 1600 anos antes de Cristo, podendo ter surgido muito antes, pois o herói desta epopeia e o lendário rei sumério Gilgamesh, quinto rei da primeira dinastia pós-diluviana, viu? De Uruk, que é a cidade lá, né? Próximo àquela região do Iraque ali, que teria vivido no período protodinástico, 2750 ou 2600 anos antes de Cristo. Devido à sua antiguidade e originalidade, muito se especula sobre a influência desta sobre textos mais difundidos e conhecidos pela humanidade, como os poemas épicos gregos Ilíada, né? E Odisseia de Homero, escritos entre os séculos 7. Não, aqui já é outro século, quer ver? V3 é o 8, século 8 e o século 7, né? V2. Mas a polêmica é maior quando se comparados às narrativas do Pentateuco.
o Pentateuco grego, né? A parte mais antiga do Velho Testamento, que é supostamente o Torá. Os 5 primeiros livros da Bíblia, viu, é o Torá. Datadas do primeiro milênio antes de Cristo. No caso desta última, o que legitimamos a observar as influências, além de semelhanças impressionantes, o próprio contexto histórico e geográfico. Que aí fica mais contundente, né? Contexto este em que a origem dos hebreus e das grandes civilizações semitas são mescladas. Me fizeram um milkshake aí, ó, com a própria história do povo sumério. Então, os sumérios é a nossa civilização que remonta realmente à real história da nossa essência de vida. De onde nós viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde nós vamos. Históricos períodos de cativeiro, onde a aculturação era, além de inevitável, pelas circunstâncias de sobrevivências, uma forma de dominação ideológica, tá vendo? Então, essas religiões é só para manipulação de massa e para domínio ideológico, né? Você lê lá o livro de Gênesis 1, não sei qual o capítulo lá, o versículo, que diz assim: e façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Aí a Bíblia fala que nós temos um Deus uno, que é um tri, né? Que é um tri, mas é um só. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Por que se ele é um só, por que ele falou no plural? E façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então eles têm essas ideologias que prendem as pessoas naquilo lá, entendeu? Mas é muito contraditório. E como eles estão cauterizados, assim como eu estive lá, eles não conseguem enxergar um palmo diante do nariz, sendo que a Bíblia não tem nenhuma prova arqueológica de que ela é real. Aí fala, cadê Jesus? Ele foi arrebatado, no terceiro dia ressuscitou. A única prova que tinha, ela ressuscitou. Escapuliu igual sabonete. E quem vai baixar para pegar? Ninguém. Já Gilgamesh tem as provas arqueológicas, as tabuletas sumerianas, que já foram feitos estudos, né? E que mostra que elas são antiguíssimas. Estou filmando aqui, viu? E essa é minha esposa, tá, gente? Minha primeira dama. Sumeriana. Bom, agora eu vou voltar lá no livro, né? Tá filmando. Tô sim. Tá duvidando de mim? Então depois você vai ver. Tô filmando. Tá pronto o almoço, eu fiz omelete. Eu tô filmando, você ainda vai conversar comigo? Tô falando sério, vai lá. Desculpe ela, gente, é porque ela não viu aqui que só aparece depois, sabe? Mas tudo bem, depois eu edito aqui. Bom, aqui é o V.S. Ferguson, o retorno de Inaná, os deuses ancestrais e a evolução do planeta Terra. Deixa eu pôr um videozinho aqui para complementar, né? Vamos lá lendo, né? O retorno de Inaná versus V.S. Ferguson. O retorno de Inaná foi escrito em 6 meses por meio de transcrição automática, usando a memória de vidas passadas. De V.S. Ferguson. Inaná revela como ela e os outros deuses se inseriram através do tempo em seres multidimensionais de carne e osso como nós, para ativar
nosso DNA latente e liberar a humanidade. Magnífico, né? Então, palavras da autora. Em 1990, enquanto lia o livro de Zacarias Sitchin, A Guerra dos Deuses, comecei a ter visões da vida de Inanna, suas experiências como bisneta de Anu, do planeta Nibiru, tiveram vida para mim durante um lapso de 6 meses. As visões eram tão reais e familiares que houve momentos em que pensei que eu era Inanna. Anos depois, Inanna voltou para mim e me pediu que escrevesse a sua história para ela. Assim publiquei por minha conta Inanna Returns, que quer dizer o retorno de Inanna. E um ano mais tarde, Inanna Hyperluminal, ou Inanna Superiluminada, né? Ou a iluminação grandiosa de Inanna. Após estive me esforçando por compreender as consequências do que aprendi de Inanna. Tentei estabelecer a conexão entre a condição humana e as manipulações genéticas dos extraterrestres. Tá vendo? As manipulações genéticas dos extraterrestres, incluindo Inanna e a sua família. Seguir por este atalho levou-me a investigar cada um dos aspectos da experiência humana, nossa história que se repete, a destruição do meio ambiente, a ameaça das mudanças terrestres, os governos e suas agências secretas, a economia e a Reserva Federal, as guerras intermináveis e nossos meios de comunicação controlados pelas corporações com seus tentáculos de propaganda, as campanhas das relações públicas. O único elemento lógico que encontrei em tudo isso é o fato de que a família de Inanna possuía uma disfunção e parece deixaram uma marca genética em nós que nos induz a nos comportar como meninos maltratados que continuam transmitindo através do nosso DNA os padrões de, deixa eu subir aqui, comportamento disfuncional às gerações seguintes. Para onde conduz isto e quando acabará? Ninguém sabe. Mas Inanna e eu esperamos que, na busca de uma visão maior e completa, possamos, através do conhecimento, liberar a nós mesmos do miasma, da amnésia em que todos vivemos. Espero que estas páginas ajudem de algum jeito a recordar quem são, para que possam conhecer a verdade. E essa verdade lhes fará livre. E para que nós, a raça humana, possamos nos reunir muito em breve com o resto do universo como co-criadores soberanos em nosso caminho para casa. Vemo-nos no coração. V.S. Ferguson. É a mensagem de Ferguson, né? Parece ser uma mulher. Bom, palavras de Inanna. Eu, Inanna, retorno para contar como faz 500.000 anos. Rapaz, 500.000 anos. Minha família das Pleiades tomou posse da Terra
e alterou o genoma humano com o fim de produzir uma raça de trabalhadores criadas para extrair ouro destinado a esgotado. Aliás, ouro destinado à esgotada atmosfera de Nibiru. O Ricardo não erra. Nosso planeta Ilar. Como fomos tecnicamente muito superiores, esta raça de trabalhadores, a espécie humana, nos adorava como deuses. Aproveitamo-nos deles para liberar guerras em nossas disputas familiares, intermináveis, até que, de um modo estúpido, desatamos sobre a terra a terrível arma Gandiva, que enviou uma onda de radiação destrutiva por toda a galáxia. Isto enfureceu a Federação Intergaláctica por causa de nossas próprias ações. Vimos-nos restringidos por a parede, uma prisão de frequência que congelou nossa evolução. Retornem comigo à antiga Suméria, à Babilônia e ao Egito, dentro de meus templos do amor. Dou a conhecer segredos antigos da união sexual cósmica pleiadiana e de meus matrimônios sagrados. Através de meus olhos contemplem a Torre de Babel, o grande dilúvio, os túneis das serpentes e os cristais em espiral na pirâmide de Gizé. Viajem comigo pelo tempo até Atlântida, Caxemira e o Pacífico Noroeste dos Estados Unidos. À medida que encarno em meu eu multidimensional para purificar os códigos genéticos que estão latentes dentro de sua espécie e para liberar a Terra do controle por frequências que exerce meu primo, o tirano Marduk. Uau, já ouvi falar desse Marduk, hein? Marduk, nome fino. Gostei desse nome. Aliás, eu sempre gostei de Marduk, né? Nome magnífico. A editora. Há muito tempo conheço as histórias de nossos ancestrais pleiadenses, os deuses que manipulam nosso DNA. Usaram-nos como operários e nos ocultaram a verdade, o quanto somos realmente usados para beneficiar a eles. Tinha lido sobre eles, ouvido falar deles e lido passagens de livros sobre as Pleiades, tais como Bringers of the Dawn e Earth. Parecia-me que já conhecia bem essas histórias, de modo que quando Susan Ferguson, é Susan Ferguson, então é uma mulher, tá vendo? Me chamou para me perguntar se estava interessada em editar O Retorno de Inaná. Quase lhe respondi, não mais história de deuses, mas algo dentro de mim disse, não responda tão rapidamente. Há um presente para ti nisto. Aí as pessoas vão, né? Tenho interesse. Eu escuto meu guia interior.
Além disso, cai-me muito bem, Susan. Eu estava na lista para outro projeto, de modo que lhe disse que eu gostaria de ler o rascunho. Susan me enviou a primeira parte de seu livro. Foi de uma leitura rápida e engenhosa, bem contado, e me afetou profundamente, através da voz de Inaná. Os deuses se apresentaram de uma maneira realista e prática. Eram egoístas e fastidiosos, comportavam-se com as que conhecia antes e com as que não queria interatuar. Reclamando, disse a Susan: Inaná é tão mal criada e obstinada e tão desatenta às consequências de suas ações. Supõe-se que é uma deusa. Susan respondeu: Exatamente. Os deuses foram adolescentes eternos, meninos malcriados e egoístas que obtêm o que querem ou brigam. É difícil de acreditar que lhe tivéssemos entregue nosso poder a alguém tão ordinário e ambicioso e, entretanto, fazemo-lo constantemente uma e outra vez. Tiveste já a sensação de ter ouvido algo tantas vezes que te faz pensar que o compreende muito bem. Mas vem alguém e te diz uma coisa que possivelmente já ouvistes antes, mas por alguma razão a escutas de um modo muito diferente. E essa coisa mudou toda a perspectiva? Pergunta. As palavras de Susan me trouxeram um grande descobrimento. Estes deuses são gente real, de carne e osso, palpáveis, que nos manipulam para nos fazer acreditar que são deuses. Manipulam como o sistema tem feito, né? E como eu tinha acreditado que estes personagens eram deuses, e já estava zangada, porque não se comportava como esperava que se comportassem os deuses. Significava isso que ainda lhes estava entregando o meu poder, esperando que fossem mais sapientes, mais compassivos que um humano comum, como eu? Pergunto. Tinha ainda essa enorme brecha em minha consciência que separava o divino e o humano em duas categorias completamente diferentes? Pergunta. Li novamente a história com outros olhos e desta vez a senti no centro do meu ser. Inundei-me em um sentimento de respeito por Inaná, cuja voz ressonava tão veraz à medida que contava suas histórias. Ela estava contando sua história exatamente como aconteceu. Sabia que ela e os membros de sua família eram ególatras, malcriados e que tinham feito muito mal aos humanos e à terra. Ao não dissimular ou tratar de justificar suas ações, Inaná estava aceitando a responsabilidade pelo que eles tinham feito e estava aqui para remediá-lo de uma maneira muito singela e em uma linguagem fácil de entender. Inaná apresentou os deuses como pessoas e as que podia sentir e compreender. Para mim, as histórias já não eram simples mitos. Minhas lembranças latentes se estimularam e conheci a família de Anu, como se fora minha própria família. Dava-me conta de que Inaná estava fazendo exatamente o que eu tinha estado fazendo em minha vida, indo ao passado para sanar as feridas,
para evoluir. De repente se desmistificou e descanonizou os deuses e os conheci então. Enquanto trabalhava na primeira parte, Susan estava terminando a segunda e me enviou isso. Estava muito intrigada quanto a como continuaria a saga da segunda parte do livro. Os deuses estavam atualizados. Eram personagens do século XX que tratavam de sanar todas as feridas que tinham causado ao encarnar na forma humana para ativar os genes latentes e para devolver o conhecimento que tanto afinco tinham ocultado. E era claro que tinham feito um trabalho tão bom para nós desconectar, que retificar o passado não foi tarefa fácil para nenhum deles. Cheguei a conhecer Inaná muito bem e a amá-la muito. Frequentemente sinto a sua presença, confio na claridade e a verdade que há dentro dela. Acredito em seu desejo sincero de retificar as ações irrefletidas e egoístas de sua família. Também cheguei a amar muito a Susan e lhe agradeço por ter tido a coragem de nos trazer para a Inaná para que contasse sua história e por sua diligente investigação para corroborar os fatos históricos. Desfrutei muitíssimo o trabalho com este livro. Para mim foi uma experiência poderosa. Precavi-me de muitos campos onde ainda estava programada para acreditar. Coisas que não me serviam. Compreendi e senti profundamente minha conexão com estes deuses e exigi meu legado como um deles de um modo que não tinha tentado antes. Eu, em seu próprio estilo franco, Inaná compartilha sua sabedoria e acuidade de engenho para que se feche a brecha entre os deuses e os seres humanos. Ela recalca uma verdade singela, uma verdade muito importante. Nós somos os deuses. Sim, temos o conhecimento e o poder. Está dentro do nosso DNA. Só esteve inabilitado e latente dentro de nossos genes, mas está lá. Somente temos que acreditar nele para ativá-lo. Ponto. Tera Thomas, fevereiro de 1995, Pittsburgh, Carolina do Norte. Bom, meus amados irmãos das estrelas, então é isso aí. Eu vou finalizar essa leitura deste livro magnífico, né, que é O Retorno de Naná, para dar continuidade no próximo. Isso vai depender aí do desenvolvimento e do interesse de cada um de vocês em querer dar continuidade, porque eu estou lendo e não é fácil, né? O Ricardo, que é eletrônico, ele lê mais facilmente, sem regurgitar, sem ao menos espirrar, porque ele é eletrônico, é um robô, né? É um software de computador, então é só copiar e colar e mandar ver. Mas, devido a esse meu entendimento de compreensão, eu estou dando a oportunidade a vocês, para vocês irem aí nos comentários do vídeo e fazer os seus comentários, se querem ou não o Ricardo, o eletrônico, ou o Shaul continuar lendo. Eu tenho a vantagem de que eu vou fazendo aqui os meus comentários pessoais, né? Talvez fique mais interessante para uns ou desinteressante para outros, né? Vai depender do tipo de comentário que agrada cada um dos egos diferentes da qual nós vivemos aqui. Mas enfim, o nosso objetivo é buscar o ápice do prazer. Se não fosse assim, você não sentiria prazer em beber uma água, em se alimentar, em um prazer do sexo, em comprar uma roupa, em comprar um carro, e ir no shopping,
Então, nosso objetivo, a nossa real essência de vida é buscar o real prazer constante da vida. E neste sistema Matrix, nós estamos sendo totalmente definhados ao desprazer. Basta olhar nas ruas e olhar nos rostos de cada um do cidadão nas ruas. Realmente estão fazendo de tudo para que possamos ficarmos tristes e desprazerosos. A ciência, o trabalho, a mão de obra, toda a Matrix está trabalhando para que nós fiquemos o tempo inteiro tristes, né? E a religião ainda aprofunda mais nessa questão, colocando isso como ruim, que você vai para o inferno por causa dos prazeres da carne. E acaba ficando rude e sem amor e sem nenhum prazer de vida. Às vezes o sorriso é uma máscara que você cria. Então, se você realmente quer ter prazer, voltar a viver prazerosamente, porque essa é a nossa real essência de vida, é o prazer, estude e tente se desvencilhar dessas contaminações do sistema no nosso lindo planeta azul. Então, meus amados, espero aí o comentário de vocês para decidirem se eu, o Shaul, vai continuar ou se vai ser o Ricardo. De qualquer maneira, eu vou continuar, comigo ou com o Ricardo, tá ok? Vai depender de vocês aí na descrição do vídeo. Dá um like ou um dislike e compartilhem. Gratidão aí e here we go!